conflito na Ucrânia está afetando o contexto global de formas imprevistas, e um dos agentes inesperados nessa turbulência é a Coreia do Norte. Enquanto o embate entre Rússia e Ucrânia capta a atenção do mundo, Kim Jong-un manobra estrategicamente nos bastidores, aproveitando chances para solidificar seu regime. Inicialmente, Pyongyang aparenta colher vantagens ao fornecer armamentos à Rússia e fortalecer suas finanças em meio à crise. Contudo, esse aparente sucesso tem um alto preço. O que parece vantajoso agora pode, na verdade, estar conduzindo a Coreia do Norte a um perigo oculto. A fome, tensões internas e a crescente dependência de Moscou ameaçam a sustentação do regime de Kim. Surge então a questão: até quando ele conseguirá manter o controle antes de que tudo desmorone? Hoje, vamos examinar os profundos efeitos dessa aliança e como a guerra na Ucrânia pode estar pavimentando uma transformação surpreendente na Península Coreana. Para entender a conexão entre Coreia do Norte, Rússia e Ucrânia, é essencial rever o passado. A aliança entre Pyongyang e Moscou remonta à Guerra Fria, quando a antiga União Soviética era um suporte central do governo norte-coreano, fornecendo armamentos, ajuda financeira e defendendo o país das críticas ocidentais. Com o término da União Soviética em 1991, esse vínculo se enfraqueceu, mas nunca foi totalmente quebrado. Na última década, sanções internacionais contra o programa nuclear norte-coreano aproximaram novamente a Rússia de Pyongyang, que, em troca de recursos cruciais como petróleo e tecnologia, forneceu armas e apoio militar, estreitando a relação entre as duas nações. A Ucrânia, por outro lado, seguiu uma direção totalmente distinta após o colapso soviético, aproximando-se do Ocidente, o que acirrou o conflito com a Rússia, especialmente depois da anexação da Crimeia em 2014. Esse fato gerou uma disputa aberta, que culminou na guerra em 2022. Com a Rússia sob intensas sanções e com dificuldades em manter seus recursos, aliados como a Coreia do Norte se tornaram ainda mais importantes. Para Kim Jong-un, essa conjuntura era ideal para reforçar seus laços com Moscou, especialmente em meio à crise econômica interna. No entanto, a cooperação com a Rússia pode ter um custo elevado demais, desestabilizando a própria Coreia do Norte. A guerra na Ucrânia abriu uma oportunidade imprevista para Pyongyang, e Kim Jong-un não hesitou em aproveitá-la. Com as sanções impactando a Rússia, a capacidade de fabricar armamentos de Putin foi seriamente comprometida, e Pyongyang interveio, oferecendo munições, projéteis de artilharia e até mísseis balísticos em troca de petróleo, capital e alimentos. Para um regime tão isolado, essa parecia uma proposta irresistível. No início, a estratégia de Kim mostrou resultados, pois qualquer chance de obter recursos é valiosa em um país com escasso comércio exterior. A Coreia do Norte redirecionou grande parte de sua indústria para a produção bélica, explorando a crise russa. Contudo, como em qualquer decisão, há um lado negativo. Ao focar na fabricação de armamentos, o regime de Kim negligenciou setores essenciais, como a agricultura e a produção de itens básicos. O efeito foi um aumento na falta de alimentos e uma economia já vulnerável agora à beira do colapso. Uma avaliação de segurança alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgada em setembro de 2022, indicou que aproximadamente 70% da população norte-coreana enfrentava insegurança alimentar. Esse problema, no entanto, não é recente. Não é preciso voltar muito no tempo para recordar que a escassez de alimentos é um desafio constante no país. Nos anos 90, após o colapso da União Soviética, a Coreia do Norte enfrentou uma de suas piores crises, conhecida como Marcha Árdua. Sem o apoio soviético e com uma economia já fragilizada, o país mergulhou numa fome devastadora, que resultou na morte de centenas de milhares, possivelmente milhões de pessoas. Durante essa crise, o governo norte-coreano, incapaz de suprir as necessidades alimentares, foi forçado a racionar os poucos recursos disponíveis, resultando em longas filas e mortes por inanição. Nesse meio tempo, o regime mantinha o foco em fortalecer sua capacidade militar, enquanto a população sofria com a falta de alimentos. O histórico serve como alerta. O que ocorreu na década de 90 pode se repetir, e o país corre o risco de enfrentar outra severa crise alimentar. Para o povo norte-coreano, que já vive sob condições duras, o futuro aparenta ser sombrio, pois o governo continua priorizando alianças militares. A guerra na Ucrânia ofereceu a Kim Jong-un uma oportunidade de lucrar,
vendendo armamentos à Rússia. Mas ao desviar seus recursos para a indústria bélica, ele acabou agravando problemas já existentes. A política de prioridade militar, conhecida como Songun, coloca o exército como prioridade, deixando a economia civil cada vez mais desamparada, o que apenas intensifica as desigualdades dentro do país. Esse redirecionamento de recursos para a fabricação de armamentos gerou um efeito em cadeia. Embora a produção de mísseis e munições tenha aumentado, o setor agrícola foi negligenciado. A crise alimentar parece iminente, e se a produção de alimentos continuar a diminuir e a ajuda internacional seguir bloqueada devido às sanções, a fome poderá retornar com intensidade. Com isso, o governo de Kim Jong-un pode enfrentar um descontentamento crescente entre a população. Diferente dos anos 90, quando a Coreia do Norte estava quase totalmente isolada do mundo, a realidade atual é outra. A população norte-coreana agora tem acesso a informações de fora, especialmente do vizinho Coreia do Sul. Quem não se lembra dos balões lançados por desertores norte-coreanos, levando dólares, pendrives com músicas de K-pop e panfletos críticos ao governo de Kim? De acordo com a Forbes Brasil, entre os 10 balões enviados, havia aproximadamente 200 mil panfletos, 5 mil pendrives com vídeos de música e dramaturgia sul-coreana e 2.000 notas de $1. Um dos panfletos trazia uma imagem de Kim Jong-un e sua irmã, acompanhada da mensagem: "O inimigo do povo, Kim Jong-un, enviou sujeira e lixo ao povo da Coreia do Sul, mas nós, desertores, enviamos verdade e amor aos nossos compatriotas." Os norte-coreanos atualmente enfrentam uma condição em que as fronteiras, ao que tudo indica, não estão completamente fechadas. Eis a grande questão. Será que a população suportará enterrar milhares de pessoas como nos anos 90? E além disso, estará Kim Jong-un preparado para uma possível insurreição? A crise em curso desafia o regime de uma forma talvez inesperada. Ditadores como ele necessitam de uma imagem de força absoluta para sustentar seu poder. Assim como seu pai e avô, Kim fundamentou sua liderança na crença de que é inabalável dentro e fora do país. Contudo, com o colapso econômico, essa fachada começa a ceder. Regimes autoritários desmoronam quando perdem o apoio dos seus pilares de poder. Até o momento, Kim manteve o controle do exército e da elite política. Mas se a crise persistir, esse suporte pode enfraquecer.